Como que a gente define uma rotina de desenho? Pô, cara, eu não faço ideia. Mas acho que talvez eu possa pelo menos dizer o que eu fiz ao longo desses anos aí, que não só trabalho com desenho, mas desenho de modo geral, faço meus mangás, etc. Já mudei a minha rotina ou mudei o esquema de produção várias e várias vezes, então talvez eu possa compartilhar aqui um pouco com você o que eu fiz, quais foram as mudanças que eu fui fazendo e por que eu fui fazendo essas mudanças, e talvez você possa aí aplicar algumas dessas coisas, testar outras, etc. Eu espero que isso possa ser útil de alguma forma. Eu estou passando atualmente por uma mudança de rotina aqui em como eu faço a produção, o trabalho, etc., para ver se eu consigo encaixar melhor. E vamos ver se isso aí funciona, né? Infelizmente a gente não muda algo assim e já percebe o resultado no dia seguinte, na semana seguinte. Você vai geralmente ralar para se adaptar à nova rotina, né? A rotina é a definição de algo que você estabelece e vai fazendo, tipo, igual, né? Algo que vai se repetindo durante muito tempo. Então você não tem como criar uma nova rotina assim, tipo, amanhã eu vou criar uma nova rotina. Amanhã você vai começar a tentar fazer uma nova rotina e aí ela só vai virar uma rotina de fato quando ela virar algo automático, né? Eu postei um shorts recentemente mostrando um pouco da minha rotina real, digamos assim, né? E isso aqui sempre começa com a minha agendinha. Eu sempre tenho que estar acompanhando dela, vendo aqui as coisas que eu tenho que fazer, né? Então geralmente eu olho aqui o que tem marcado para eu fazer no dia e tal, e sempre, né, todo dia eu tento colocar ali algumas páginas de storyboard, né, os storyboards dos mangás que eu ilustro, né, as encomendas que eu faço estão todas guardadas aqui, né, então, cara, você vê que tem mangá pra caramba, storyboard, cada pasta dessa aqui, né, cada plastiquinho desse aqui é de uma história diferente, enfim, então tem história pra caramba aí que a gente vai fazendo, enfim. E o motivo pelo qual eu sempre tento, né, deixar um pouco de storyboard por dia é que eu gosto de dar uma variada. Então todo dia eu quero ter mais ou menos ali algumas páginas de storyboard para fazer e algumas páginas de arte final. E o motivo é porque se eu deixo só uma ou outra coisa para fazer ali no dia, a coisa fica complicada. A coisa fica bem complicada, geralmente eu fico muito, muito cansado. O storyboard é aquela etapa, né, que exige muito pensamento, exige muito essa questão de criação, criatividade, etc. Eu pego o roteiro ali e eu tenho que pensar em como que eu vou adaptar aquilo para páginas, para cenas. Então é o momento onde eu estou ali pensando em posição de quadros, diagramação da página, layout, ângulos de cena de impacto, etc., tamanho do balão. Então exige muito trabalho mental na fase de storyboard, de modo que se eu tiver só storyboard para fazer ao longo do dia inteiro, eu provavelmente não vou conseguir fazer tantos. Ao mesmo tempo, as páginas elas são mais demoradas em questão de horas, então elas não gastam tanta coisa mental assim, né? Tanto o meu poder de processamento aqui interno, né? Eu consigo muitas vezes ficar ouvindo música de boa, consigo colocar uns vídeos, uns podcasts, algumas coisas e prestar atenção, tranquilo, né? Audiobook também eu escuto bastante. E desenhar e fica tranquilo, só que isso geralmente se estende por várias horas. Então uma página costuma levar ali 2, 3, às vezes até 4 horas para fazer uma página ali, dependendo. Claro, páginas mais complexas vão levar até mais, mas o padrão ali é entre 2 e 3 horas para fazer uma página comum, enquanto o storyboard costuma levar até no máximo 1 hora, aqueles ali mais difíceis. E aí vem a ironia, que é o que eu falei do lance do storyboard ser algo mais mental. Storyboard mais difícil não é aquele que tem cenas mais complexas, mas sim aquele que é mais difícil de eu conseguir fazer essa transposição, né? Que eu preciso pensar mais tempo para fazer essa transposição do roteiro, ou seja, do que está em texto, para o que vai ir para desenho. E aí por isso, por conta, né, da arte final ela levar muitas horas para fazer e do storyboard gastar muito minha cabeça para fazer,
eu gosto de realmente ter os dois para fazer num dia. E aí fica meio que parecido como se eu tivesse pego uma página do zero, né? Como se eu tivesse pego uma página em branco, feito o storyboard e depois feito a arte final. Mas na verdade eu estou fazendo de histórias diferentes, né? Quando uma história está na etapa de storyboard, significa que outra história, outro mangá está na etapa de arte final. Pelo menos é isso que eu sempre tento fazer. Mas às vezes eu não consigo e aí a coisa fica toda intercalada e aí complica um pouco a vida. Esse aqui é o paninho que minhas gatas dormem à noite. O sofá, esse sofá, ele não tem um estofado tão quentinho, então eu ponho o paninho para elas ficarem mais quentes, já que ultimamente tem estado bastante frio. Então eu sempre tinha mais ou menos essa divisão para ocupar ali um certo espaço do dia. Claro que meu dia na vida não se resume só a fazer mangá. E eu tenho aqui o canal, tenho o site, tenho outras coisas para fazer, tenho meus próprios projetos e tem essa casa aqui também que tem que cuidar, né? Ela já tá um lixo, eu tentando cuidar dela. Então, enfim, calcule como ficaria se eu realmente largasse. É um troço complicado, mas vida adulta, né? Faz parte. Considerando isso, o que eu tentava fazer é pegar a parte da manhã, que eu sou mais produtivo, já cheguei a falar sobre isso aqui em um vídeo no canal, né? De você buscar o horário do dia onde você se sente mais motivado a fazer as coisas, e geralmente para mim é de manhã, é assim que eu acordo, então tentar pegar essa parte e dedicar o máximo possível para desenhar, e aí tentar deixar a parte da tarde para gravar, né? Porém, o que estava acontecendo é que muitas vezes o desenho ele estava se estendendo por conta de dificuldade da produção, etc., de tempo de produção que é necessário mesmo, né? Para eu conseguir cumprir os prazos e fazer o tanto que era preciso. Isso começou a se estender para um certo período ali da tarde. Então eu precisava, por exemplo, desenhava de manhã, almoçava, precisava desenhar mais um pouco, e aí desse mais um pouco eu precisava fazer nessa pausa de parar de desenhar. Minha gata se esfregou na minha mão, talvez tenha balançado um pouco. Oi, você quer aparecer? Você quer dar oi pra galera? Onde que eu tava? Ah, tá. E aí eu tinha meio que parar de desenhar, né? Que interromper ali o desenho para começar a gravar. Só que fazer essa transição era muito complicada para mim. Alguns dias eu conseguia, na maior parte dos dias não. A transição que eu digo estou desenhando aqui, então estou concentrado em desenhar, às vezes já estou tocando ali algum vídeo e tal no YouTube, e aí ter que parar tudo isso, ter que, tipo, às vezes, eu tenho uma dificuldade muito grande em largar uma página na metade, por exemplo, ou um desenho na metade. Eu consigo largar na metade, né, parar na metade quando é uma etapa. Então vamos imaginar aqui, né, uma arte, não, uma ilustração colorida. Então você tem etapa ali de esboço, line art, cores base, sombras e tal, e aí beleza, assim eu consigo dar uma dividida. Ou quando realmente é uma arte muito complexa, aí beleza, eu vou fazer as sombras só em uma parte do desenho e não vou fazer em outra. Mas ainda nessa parte do desenho, eu tenho que sentir que eu concluí uma etapa. Então, tipo, sei lá, eu tô fazendo a pele e a roupa do personagem, depois eu faço, sei lá, as armas que ele tá usando ou o cenário, ou algo do tipo. Eu não consigo, tipo, fazer metade da roupa e largar. É muito difícil para mim. Então eu não conseguia fazer essa coisa de tipo, deu, por exemplo, 3 horas da tarde. Preciso começar a gravar porque eu tenho que aproveitar também a iluminação natural aqui, senão complica um pouco, né? A qualidade das câmeras não são tão boas assim e a qualidade da iluminação do quarto artificial, luminárias, etc. também não é tão boa para eu gravar à noite. Então, aí também tem a questão de que minha esposa chega do trabalho à noite e tal. Enfim, vida adulta. E aí, nisso eu não conseguia fazer essa coisa de parar ali, por exemplo, às 3 horas da tarde e largar o desenho. Eu ia ir com ele até o final. Geralmente uma página, eu vou ir com a página até o final, até terminar toda a arte final dela. Independente da hora que terminasse isso, sair desse estado de desenhar e começar a pensar, vou ver o vídeo, qual vídeo que eu vou gravar, o que eu vou fazer e tal. Só às vezes nisso levava mais de 1 hora, só para eu conseguir fazer essa transição de sair de uma coisa que eu estava fazendo e entrar em outra. E aí, como eu disse, começa a ficar tarde, começa a ficar noite, minha esposa chega do trabalho, enfim. E aí, muitas vezes eu não conseguia gravar, na maior parte das vezes eu não conseguia gravar. Só que eu não posso deixar o canal aqui abandonado, né? Não posso deixar as redes sociais abandonadas e as outras coisas que eu faço abandonadas. Então, o que eu decidi fazer, que era algo que eu já tinha tentado antes, mas não tinha dado certo, e agora eu tô tentando de novo porque
A única possibilidade que eu consigo pensar é separar um dia da semana só para gravar, só para lidar com essas coisas, só para lidar com os meus projetos. No caso, eu tenho tirado a sexta-feira para fazer isso. E o motivo da sexta-feira é porque sexta-feira é o dia que eu vou fazer feira, né? Vou comprar lá as verduras, vegetal, as coisinhas saudáveis para comer ao longo da semana. E a feira você faz de manhã. De manhã, como eu já disse aqui, é o horário que geralmente é o horário que eu estaria trabalhando, que eu estaria mais empenhado, porque é o horário mais produtivo. Porque eu não tenho opção de fazer isso à tarde, né? E fazer a feira assim de bairro e tal. Você consegue umas coisas muito melhores e muito mais baratas do que, sei lá, se eu deixasse para ir no mercado, por exemplo, ou algo do tipo, né? Então é mais rápido, as coisas são mais saudáveis e são mais baratas. Então, enfim, não tinha muito para onde eu correr. Tem que fazer de manhã, tem que ocupar esse espaço. Considerando que já ia acontecer isso, sexta-feira acabou sendo o melhor dia para eu falar, ok, vou tentar fazer as encomendas durante a semana e deixar para gravar sexta, porque daí eu posso fazer as encomendas pelo dia inteiro durante a semana e não tentar ficar quebrando ali, parando em algum momento e tal, ou tendo essa preocupação, porque uma coisa que acabava não funcionando, e essa é a parte principal, que é a parte psicológica aqui na coisa, e quando a gente está na coisa, e quando a gente está fazendo uma rotina, ou desenvolvendo uma rotina, essa parte psicológica é muito importante. Quando você coloca muita coisa para você fazer, e você não consegue, você acaba sentindo um bosta, acaba sentindo com que você não conseguiu cumprir com aquele objetivo, com aquilo, enfim. E quando eu queria desenhar X páginas num dia, fazer X páginas de storyboard, gravar vídeo e tal, e eu não conseguia, eu ficava sempre me sentindo nesse negócio, pô, não consegui de novo, não consegui de novo. Aí um dia eu conseguia fazer, a coisa dava super certo, fazia muito bem, e eu falava, pô, é possível. E aí vários outros dias eu não conseguia, e esses outros dias eu me sentia mal. E aí, só de mudar um pouco isso, de agora eu vou do desenho e vou até o final, vou com o desenho até onde der, às vezes até 7, 8 horas da noite, né? Das 7 da manhã até as 8 da noite, mais de 12 horas desenhando ali sem parar. Esse período da tarde preenche ali o que eu iria fazer na sexta e que eu não vou. E aí sexta-feira eu fico só com a cobrança de ter que gravar, eu não tenho mais essa cobrança mista aí que ficava me desmotivando bastante. Claro, é bem complicado isso e o que eu falei lá no início do vídeo, de que quando a gente define uma nova rotina, a gente tem um período para pegar no tranco, digamos assim, porque a coisa não é natural, você tenta fazer ela ser. Nas primeiras sextas-feiras, a coisa não funcionou. Eu tinha outras coisas para resolver, outra coisa para fazer, eu tinha que sair, enfim. Várias sextas-feiras eu consegui gravar, sei lá, um vídeo só o vídeo de sinopse que ia sair na segunda-feira. Inclusive, hoje é uma sexta-feira, por isso que eu não tô desenhando, só gravando aqui, eu falando, né? E hoje eu já gravei o vídeo de sinopse que vai sair nessa segunda-feira, que você já deve ter visto. Não, você vai ver. Eu tô gravando esse vídeo, eu vou lançar ele hoje. Tem esse detalhe. Vou terminar esse vídeo aqui, vou editar e vou lançar ele hoje, nessa sexta-feira mesmo, que você talvez esteja assistindo, se você está assistindo ele na data de lançamento. E aí eu já gravei, eu tô até com essa mesma roupa, você vai reparar no vídeo de sinopse que vai sair segunda-feira. E pretendo tentar gravar ou editar mais algumas coisas ainda hoje, se der tempo. Enfim, é um caso complicado. Eu acho que gravar vídeo, pra mim, é a coisa mais difícil, porque passa muito tempo e parece que você fez muito pouco. Então esse vídeo aqui talvez tenha 20 minutos, mas se eu pego a hora que eu comecei a me preparar para gravar esse vídeo e a hora que de fato eu terminei de gravar ele, passou tipo 2 horas. É bizarro. A câmera parece que ela tem um poder de pegar o seu tempo e consumir ele. Você gravou aqui 8 minutos de vídeo, no mundo real passou meia hora. É uma desgraça, mas é o que dá pra fazer. Então é mais ou menos assim que eu tenho tentado mexer na minha rotina para poder conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer, não me sentir tão mal em não estar conseguindo fazer elas diariamente e poder me dedicar a cada coisa no seu devido momento. Como eu disse, eu não sei se isso é algo que pode ajudar você a definir sua própria rotina, como que você estabelece isso, mas é importante sempre levar em consideração quais são as coisas que a gente tem que fazer, que não são escolhas nossas, né? Precisa ser feito. Eu falei aqui, pô, tem que cuidar da casa. Eu moro sozinho aqui, se eu não cuidar da casa, enfim, eu e minha esposa que tem que cuidar. Não tem mais ninguém para recorrer. São coisas que eu não posso adiar. Fazer a feira na sexta-feira de manhã, uma coisa que eu não posso também reverter de outra forma, tá? Poderia talvez ir no mercado à noite, não sei o quê, mas daí pega uma fila do caramba, vou me estressar de qualquer jeito, vou pagar mais caro, enfim.
Então existem certas coisas na nossa vida que a gente não consegue mudar. Talvez seja o horário da sua faculdade, do seu trabalho, da sua escola. Talvez seja algum curso que você faz. Você não consegue mexer nesses horários. Mas no horário que sobra, como que você melhor pode aproveitar ele e como que você pode definir o que você vai fazer sem que você se sinta frustrado nem pressionado, né? Mas ao mesmo tempo que você não fique 100% livre no sentido de você começar a achar que você é um vagabundo que não está fazendo nada. Porque isso pode acontecer também. É meio doido, mas, enfim, a gente vai tentando melhorar e tentando estabelecer. Como eu disse, eu já tive várias rotinas diferentes, já tive vários sistemas de produção de mangá diferentes, já teve época onde eu desenhava uma página do começo até o final, onde eu criava a página no dia, desenhava e ia até o final dela, até ela estar pronta. Já teve época onde, né, eu decidi que eu ia fazer só o storyboard do começo até o final do capítulo ou da história inteira, que é o modelo como eu faço hoje, que eu acho que funciona melhor, e aí depois fazer a arte final. Existe esse problema que eu falei de, né, o storyboard ele consome mais cabeça e você gasta às vezes mais tempo sem estar produzindo de fato, enquanto a página ela consome mais tempo, mas deixa a sua cabeça um pouco mais relax. Hoje, com as encomendas eu consigo dar essa equilibrada, mas com os projetos pessoais não tanto. Inclusive, Hooligan é um caso à parte, mas isso eu vou deixar para falar em outro vídeo, porque esse vídeo já está ficando longo demais. A minha ideia era continuar me movendo pela casa para fazer outros takes em ângulos diferentes, né? Assim como eu fiz no começo. Mas o assunto foi desembestando e aí eu acabei me perdendo. Enfim. Tem uma aula que eu fiz no Jornada do Mangaka BR falando sobre rotina, como estabelecer uma rotina de produção, etc. também, né? Aqui eu contei mais o meu caso, mas como que eu me organizo. Lá eu realmente falo um pouco mais a respeito de técnicas e coisas assim, né? Que eu acho que é uma coisa importante para quem quer fazer o mangá, porque quer fazer essas coisas. Minha gata subiu na mesa e está atrás da câmera. Se ela roçar na câmera e derrubar, eu vou ficar muito bravo. Não vou fazer nada com ela, porque, enfim, ela não sabe o que ela está fazendo, mas eu vou ficar muito bravo de qualquer forma. Não, ela está indo embora agora. Beleza. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Eu vou pegar a tela aqui, ó. Ela não gosta muito de ser pego no colo. Aí. Mas encerra o vídeo aqui comigo, Biju. Encerra o vídeo, só rapidinho. Não gosta muito de ficar no colo. Enfim, deixa seu like aqui embaixo para dar uma força. E se você tem vontade de fazer o seu mangá, aprender mais sobre rotina e sobre a produção, o link tá aqui na descrição pro Jornada do Mangaka BR, para você se inscrever lá e aprender comigo como fazer um mangá. Valeu pra você que assistiu, eu vejo você no próximo vídeo. Agora você pode sair. Falou!